Vamos dar continuidade então a nosso conteúdo referente aí à alteração do trato urinário e ao cateterismo vesical, né? Na parte anterior nós estávamos comentando a questão aí de alterações desse trato, né? Terminamos falando da hiperplasia prostática benigna e agora vamos, né, sequência falando um pouquinho aí das infecções de trato urinário. Então, quando a gente fala de alteração de trato urinário, a ITU, né, uma infecção do trato urinário, é uma dessas principais alterações. Tá? A gente tem aí, então, né, que o nosso organismo ele tem alguns mecanismos de defesa, né? Essa defesa aí é uma defesa fisiológica, né? E o ato da micção é uma dessas defesas. Então, né, com o fluxo de urina eliminado pelo nosso organismo, também se eliminam aí cerca de 99,9% das bactérias que tentam migrar pela uretra e acessar o trato urinário. Então, o fluxo, né, o jato da urina faz essa eliminação, melhorando aí a resistência à colonização, né, com exceção da uretra, principalmente no seu terço distal, que seria o terço da uretra, né? Então você vai pegar a uretra, vai dividir em 3 partes, o terço que está mais próximo, né, da parte externa, né? Então lá mais próxima, né, da glândula do pênis no homem e, né, da vagina na mulher, vai ser considerada o terço mais contaminado. Então esse primeiro terço ele não é considerado um trato estéril. A partir dali você tem o trato urinário sendo considerado um trato estéril, né? Então, somente o primeiro terço, né, que está mais próximo do meio externo, é considerado aí não estéril. Então, de 70% a 80% dessas infecções de trato urinário, elas estão associadas à sondagem vesical de demora. Então, SVD, né, sondagem vesical de demora. E, né, de 5% a 10% dessas infecções estão associadas aí à manipulação. Então, falhas na manipulação do dispositivo depois de instalado, né? E esse risco de infecção de trato urinário, ele vai aumentando 5% ao dia, quando o paciente permanece com uma sonda vesical de demora, se estiver trabalhando com sistema fechado, e de 25% a 50% se o sistema for aberto. Tá? Então, nós já vamos ver na sequência sistema aberto e sistema fechado para vocês visualizarem melhor. Ou seja, é um procedimento necessário, é um procedimento que, né, traz benefício para o paciente, aquele paciente está fazendo retenção urinária, porém ele tem um risco associado muito elevado. Tá? Então, você ter ali, né, uma chance de 5% de aumento por dia de permanência do dispositivo, ele é muito alto, né? E uma estatística que traz aí que cerca de 80% dos pacientes que fazem uso de sonda vesical de demora desenvolvem uma infecção de trato urinário. Tá? Então, é um mal necessário, né? Um benefício que tem aí um risco associado elevado, né? Esse sistema, essa sonda de drenagem da urina, ela foi criada em 1927, né, por Frederick Foley, né? Então ele criou aí o catéter vesical, né, denominando então essa sonda de sonda de Foley. A sonda então utilizada para o cateterismo vesical de demora é a sonda de Foley.
E na década de 50 esse sistema foi aprimorado e se cria então um sistema fechado, em que uma vez instalado no paciente, não precisa mais, né, ser aberto para drenar a urina. A urina ela vai ser armazenada em uma bolsa coletora e essa bolsa tem um sistema de abertura em que a gente não precisa desconectar a bolsa da sonda. Tá? Essa infecção, então, ela tem alguns fatores associados, né, que vão estar aí ligados à alteração nos fatores de defesa, né, do nosso organismo pela presença do catéter vesical. Então, o aumento desse risco de infecção, ele se dá aí por uma distensão de uretra, a uretra está sempre distendida, né? Migração de agentes microscópicos, de agentes microbianos pelo lúmen da sonda, né, e pela sua superfície. Então, lá do terço distal, eles podem migrar para outras porções do trato urinário. E a presença do dispositivo não permitir o esvaziamento completo da bexiga urinária. Sempre vai ficar um residual de urina na bexiga urinária. Então, aí você tem os fatores que levam ao aumento do risco de infecção de trato urinário. Quando você trabalha com o sistema fechado, né, você tem aí alguns fatores para minimizar esse risco. Né? Então, o sistema mantendo-se fechado, você vai ter uma válvula de antirrefluxo. Então, na bolsa coletora, tem uma válvula que não permite que a urina que está armazenada na bolsa retorne para a sonda e, consequentemente, para, né, a uretra e a bexiga urinária do paciente. Então, aquilo que está na bolsa fica armazenado na bolsa. Existe um local apropriado para a coleta de amostra de urina. Então, o sistema fechado permite isso, não tendo que abrir a sonda para coletar a amostra. Então, existe um ponto ali com uma membrana que permite uma punção com agulha, se punciona e se aspira em uma seringa um volume de urina. Obviamente que daí essa urina, ela, né, é uma urina de produção contínua, não vai ser lá a primeira urina da manhã pós-jejum do paciente, porque, né, como a sonda mantém o esfíncter urinário aberto, você vai ter sempre aí, né, a urina que é produzida sendo drenada automaticamente pelo sistema. Né? O sistema fechado ele tem que ser, então, ter o seu tubo preservado. Né? Então, todo o sistema não pode ter nenhuma rachadura, nenhuma perfuração, não pode ter nenhum vazamento, senão o dispositivo tem que ser trocado. Né? Manter o sistema fechado é manter, né, esse tubo de drenagem aí preservado. Tá? Ele tem então um frasco individual, né, para drenar. Tá? Sempre deve ser, né, então esse frasco, essa bolsa coletora deve permanecer, né, abaixo da linha da bexiga e acima do chão. Né? Então, sempre na linha da cintura do paciente. Tá? Não devo ter essa bolsa elevada, porque daí você tem, né, um acúmulo maior de urina da bexiga, porque ela não, né, você não vai ter um sentido aí antigravitacional. Essa urina ela não vai ter força para descer até a bolsa de drenagem se essa bolsa estiver elevada. Tá? Então, sempre essa bolsa vai estar lá, o paciente deitado no leito, a bolsa na linha da cintura ou até abaixo da linha da cintura, tá? E sem encostar no chão. Lembrem, né, que o chão do ambiente hospitalar contém a maior quantidade de agentes microbianos. Tá? A realização de troca de luvas e a higienização das mãos também é um fator que vai diminuir aí
esse risco de infecção de trato urinário. Tá? E um fator que pode contribuir com o aumento para esse risco de infecção é a interrupção de fluxo urinário. Então, essas bolsas elas têm um clamp que permite que você oclua a drenagem. Tá? Isso é um sistema, né, utilizado quando a gente vai remover o paciente, por exemplo. Esse paciente está lá no leito, tem que fazer um exame e eu vou passar ele para uma maca e daí para a mesa do exame, né, eu fecho o sistema e elevo essa bolsa. Né? O que não pode acontecer? Esquecer de abrir esse clamp quando o paciente retorna para o leito. Né? Se esse paciente retorna para o leito e o clamp fica fechado, a bolsa não vai encher e a bexiga vai estar cheia. Tá? Então, lembrar que a presença da sonda é para ter essa eliminação urinária de forma contínua. E esse é, então, o sistema fechado. Vocês estão vendo aí na imagem, né? Essa parte, né, amarela é, então, a sonda de Foley. Né? Essa sonda ela é ligada a uma bolsa coletora. Então, nós temos, né, a sonda ligada à bolsa, o clamp está aparecendo aí, né, nesse conector, tá? E essa bolsa que tem capacidade de armazenamento aí de 2.000 ml. Tá? Então, quando essa bolsa ela está cheia, na sua extremidade tem um sistema de drenagem, um outro clamp, por onde vai se esvaziar essa bolsa. Então, eu não preciso em momento nenhum desconectar, tá, a sonda da bolsa de drenagem. Isso não é recomendado pela literatura. Tá? Então, essa sonda de Foley, vocês estão vendo que ela tem duas vias. Uma via que vai, então, estar conectada à bolsa para drenar a urina e uma segunda via que vai insuflar um balão. Na ponta dessa sonda existe um balão que deve ser inflado com 20 ml de água destilada ou soro fisiológico. Então, esse balão ele vai ter a função de fixar a sonda na bexiga urinária do paciente, né, e evitar vazamento de urina pela uretra do paciente. Se você tem um dispositivo de drenagem, você não quer que essa urina saia pela uretra. Então, ele vai fazer essa oclusão, tá, lá na base da bexiga urinária. O que a gente pode ter, então, como medida de prevenção dessa infecção de trato urinário quando está relacionado à sondagem vesical de demora? A remoção o mais precoce possível do catéter. 1/3 dos dias são desnecessários, então o paciente fica aí sondado, né, muito mais tempo do que realmente ele necessita. Isso é uma grande comodidade para a equipe de saúde, né? O paciente às vezes ele está lá com uma restrição parcial no leito, ele tem dificuldade para deambular, para se deslocar, né, da cama até o banheiro, e para a equipe isso acaba sendo aí um facilitador, né, porque esse paciente ele vai, né, fazer a sua eliminação urinária no leito. Outro fator que auxilia nessa redução é a realização da higiene íntima, né, da região de períneo, tá? E também da extensão, né, da sonda, isso sendo feita de forma diária. Tá? Então, na hora, né, de realizar a higiene corporal do paciente, não esquecer de realizar essa higiene. Tá? Então, vocês, enquanto profissionais médicos, né, ao examinar o paciente, tem que observar a condição aí em que se encontra essa sonda. Se essa sonda ela está devidamente higienizada, ela foi limpa na hora do banho do paciente. Tá? Então, se não, cobrar aí a equipe de enfermagem que realiza esse cuidado. Né? Então, é uma obrigação deles realizarem essa higiene durante a higiene corporal do paciente. Isso também ajuda na redução aí desse potencial de infecção.
Tá? Então, para realizar, né, a sondagem vesical, né, então nós vamos ter aí, né, a necessidade de trabalhar com técnica séptica rigorosa. Tá? Então, o uso de luva cirúrgica é recomendado, tá? Para que você não tenha a contaminação dessa sonda durante a realização do procedimento. Então, o cateterismo vesical ele é definido aí como a introdução de uma sonda na bexiga através, né, na bexiga urinária, através da uretra. O ideal é que essa técnica seja desenvolvida por 2 pessoas, porque chega um momento em que a pessoa que está realizando a técnica, ela só pode tocar naquilo que for estéril, e ela não pode pegar nenhum material fora do campo estéril, né, por estarmos trabalhando com técnica asséptica. Né? Então, quando que a gente vai sondar em um paciente? Né? No preparo pré-operatório, então, né, algumas cirurgias, principalmente aquelas que estão ligadas à anestesia geral, o paciente deve, né, usar uma sonda de demora. Né? Quando a gente tem que evitar distensão vesical, né, em procedimentos pós-operatórios, então manter essa sonda aí que foi instalada no centro cirúrgico alguns dias para não fazer distensão abdominal. Pacientes que estão com sangramento ou que fizeram aí, né, alguma intervenção cirúrgica em casos de hiperplasia prostática. Então, conversamos lá, né, anteriormente sobre a hiperplasia, né, quando você retira essa próstata que está aumentada de volume, né, vai ocorrer um sangramento e esse sangramento ele vai ser drenado para a bexiga urinária. A presença desse sangue na bexiga urinária forma coágulo e esse coágulo faz obstrução da uretra. Então, se instala um dispositivo de irrigação vesical, né, a sonda, e a essa sonda você liga soro fisiológico e esse soro ele entra na bexiga e fica lavando continuamente. Quando vai aí se trabalhar com alguma investigação de lesão na bexiga, esses são alguns dos fatores, né, que vão levar a gente a instalar uma sonda vesical em um paciente. Esse cateterismo ele pode ser intermitente, que seria então o cateterismo de alívio, e o cateterismo de demora. Cateterismo intermitente e cateterismo de alívio são usados em condições crônicas. Então, indivíduos que sofrem lesões e acabam ficando com, né, um quadro de retenção urinária. Isso é muito comum em pacientes que fazem lesão medular. Então, ou o paciente ele fica incontinente, ou esse paciente ele fica com uma retenção urinária. E daí, gradativamente, né, periodicamente, esse paciente ele tem que se submeter a um cateterismo. A sonda ela não precisa permanecer todo o tempo, mas, né, a cada 3 horas aí, esse paciente deve realizar o esvaziamento da sua bexiga urinária. Então, nesses casos de cateterismo intermitente ou de alívio, né, o paciente ele é orientado a realizar até o autocateterismo, quando ele tem condições para. Né, ele realiza o autocateterismo vesical. Né, e a sondagem de demora, né, então, em que a sonda é instalada e ela permanece no organismo do paciente. Essa sonda de demora, ela pode aí, pelos protocolos das instituições e pela literatura, permanecer até 30 dias no paciente. Mais que isso, ela se torna uma fonte de infecção. Então, os protocolos aí das comissões de infecção hospitalar recomendam que a cada 30 dias, no máximo, seja trocada a sonda do paciente. Se esse paciente precisar, né, tiver a necessidade de manter essa sonda, então ela deve ser substituída a cada 30 dias. Então a gente tem aí, né, a sonda de Foley para o cateterismo de demora. Né? Essa sonda ela é introduzida na uretra. Né? Quanto da sonda a gente introduz na uretra? Até a bifurcação.
tá? Onde a gente tem a via de drenagem e a via para insuflar o balão. Né? Então, toda essa extensão da sonda deve ser introduzida na uretra do paciente, independente se do sexo masculino ou do sexo feminino. Introduziu a sonda até a bifurcação, vai insuflar esse balão e daí traciona essa sonda novamente, né? Para garantir que não se insufle o balão na uretra do paciente. Imagine você insuflar um balão com 20 ml de soro fisiológico na uretra de um paciente. Isso vai causar uma dilatação que pode causar até a ruptura da uretra desse indivíduo. Né? Então, para garantir que você não vai cometer esse erro, introduza a sonda até a bifurcação. E aqui a gente tem, então, os dispositivos utilizados para o cateterismo intermitente ou de alívio. Então, são sondas, né, siliconadas, um material mais flexível, né, com uma extensão menor. Então, se introduz essa sonda na uretra, deixa drenar, após o término da drenagem, se retira o dispositivo. Né? Então, de uso único, essa sonda deve ser descartada. Então, algumas recomendações aí para que a gente possa trabalhar com o cateterismo vesical. Né? Então, cateterismo somente quando necessário, né? Não posso ter nenhuma resistência ao cateterismo, né? Então, principalmente no cateterismo masculino, né? Se a sonda não migra, não se deve forçar a sonda. Então, nunca introduzir a sonda à força, tá? Para que não cause nenhuma lesão maior. E se tiver dificuldade, solicitar apoio aí do profissional urologista, que é ele melhor habilitado para avaliar essa condição. Né? Nos casos de pacientes do sexo feminino, cuidar para não introduzir a sonda na vagina. Tá? Então você vai ter ali, né, o clitóris, o meato urinário, o canal vaginal. É muito comum que essa sonda ela migre, ela deslize na hora que você aproxima do meato urinário e ela acabe, né, migrando para o canal vaginal ao invés de migrar para o meato urinário. Se isso ocorrer, deve-se substituir esta sonda, porque a flora, né, que está presente no canal vaginal é diferente da flora do primeiro terço da uretra. E na bexiga urinária você não vai ter a presença de agentes infecciosos. Então você não pode, né, tocar com a sonda, né, no canal vaginal. Tá? Para o cateterismo, então, de alívio, aí vai se usar essa sonda de Nelaton sem balonete. Não se usa a sonda, né, de Foley. Né? Para o cateterismo de demora, uma sonda de Foley de 2 vias. Se precisar fazer irrigação vesical, que é aquele processo, né, de lavar a bexiga urinária com soro fisiológico, quando você tem aí presença de pus ou presença de sangue na bexiga urinária, se usa uma sonda com 3 vias, que se chama sonda de Owens. Né? É do mesmo material que a sonda de Foley, só que ela tem uma via a mais para você conectar o equipo de soro e deixar esse soro, né, lavar essa bexiga urinária. Tá? Em hipótese alguma, se deve insuflar o balonete na uretra do paciente. Muito cuidado com isso. Isso pode causar lesões irreversíveis na uretra desse paciente. Tá? Então, né, como eu já falei para vocês, introduz a sonda até a bifurcação. Quando essa sonda estiver lá na bifurcação, no ósteo da uretra, aí você insufla com segurança o balão e depois traciona. Né? Não pode ter resistência na hora de insuflar esse balão. Tá? O paciente não pode se queixar de dor. Tá? Então, se você estiver insuflando o balonete, né, esse balão com o soro, e o paciente sentir dor, tá?
se certifique de que essa sonda realmente está na bexiga urinária. O procedimento de cateterismo vesical, ele não causa dor no paciente, ele vai causar desconforto. Então, em momento algum, o paciente pode referir dor. Se ele fizer isso, né, se ele referir essa dor, tem que investigar e imediatamente interromper o procedimento. Tá? Então, o paciente ele tem que relatar aí um desconforto, uma sensação desconfortável, mas não dor. Tá? Às vezes, né, em algumas situações de o paciente já com infecção urinária, ele vai sentir uma ardência, uma queimação durante a passagem da sonda, né? Mas ele não pode sentir muita dor na hora de passar essa sonda. Tá? Então, observem aí na imagem, né, as sondas, né, o sistema, as duas fotos vocês já viram, né, e uma terceira sonda aí com o balão insuflado. Então, quando a gente fala do balão, é esse dispositivo na extremidade da sonda. Se conecta uma seringa, né, de 20 ml contendo soro fisiológico ou água destilada e vai se insuflar esse balão nessa ponta. Tá? Então, o orifício de drenagem da urina está aqui nessa extremidade e o balonete está um pouco abaixo. É por isso que a bexiga urinária não tem 100% de esvaziamento com a presença da sonda de Foley, né? Porque o orifício de drenagem fica um pouco, né, fica bem na extremidade e o balão vai causar aí esse volume contínuo, né? Então, com balonete insuflado. Então, observem o volume que esse balão pode atingir, tá? E a gente tem que cuidar, então, né, para que ele não seja insuflado na uretra, tá? E nem o tracionamento desse balão insuflado. Tá? Então, às vezes o paciente, né, tenta puxar a sonda ou essa sonda enrosca em alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado, né, para não tracionar essa sonda com o balão insuflado. Tá? Isso pode causar uma lesão ou até a ruptura da uretra do paciente. A fixação, né, em pacientes do sexo feminino deve ser feita na face interna da coxa. Então, além desse balonete, né, insuflado, eu vou ter uma fixação, né, com o micropore, para que essa sonda não fique tensionada. Né? Pense que na outra extremidade você tem uma bolsa que pode acumular até 2 litros, né, de urina. Então, você vai ter aí aproximadamente 2 quilos puxando essa sonda para baixo. Então, para que não ocorra esse tracionamento, faz-se a fixação. Na mulher, na face interna da coxa, no homem, na região suprapúbica ou, né, na face lateral da coxa. Então, reduzindo aí, né, a curvatura da uretra e observar, né, que essa sonda ela tem que ficar, né, ela não pode ficar tracionando e ela não pode criar uma curvatura no corpo do pênis. Então, mantendo aí o ângulo peniano escrotal. Senão, a tendência, né, se esse paciente permanecer muito tempo com a sonda, é que se cria aí uma curvatura no pênis, né, desse paciente do sexo masculino. Né? Lembrar também, né, e vocês têm a função aí de observar isso, a higiene perineal diária no paciente. A questão da desconexão, né? Então, manter sonda, né, e sistema coletor sempre desobstruídos, sem nenhuma dobra e não desconectar. Não se abre sonda em hipótese alguma. Ele é um sistema fechado. Uma vez instalado, ele deve ser retirado de forma contínua, inteira, né, mantendo-se a continuidade. Então, eu não posso abrir a sonda, né, desconectar a sonda da bolsa e só trocar a bolsa, por exemplo, se essa bolsa tiver um vazamento. Tá? Sempre trocar todo o sistema. Lembre, bolsa sempre na linha da cintura do paciente, abaixo do nível da bexiga urinária. Tá? A longa retenção urinária, né, vai causar distensão,
né? Então não devo ter esse tipo de situação. O seu paciente está com sonda para justamente ele não ter retenção de urina, né? Sempre, né, observar e anotar o aspecto, o volume e intercorrências que se tenham com essa sonda. Então, por aí que vocês também vão observar a evolução do paciente. Um paciente que estava lá com uma hematúria, lembra a presença de sangue na urina. Como é que você vai observar a diminuição dessa hematúria, né? Observa e anota para que toda a equipe possa, né, ter registros dessa diminuição, né? Esvaziar o balão completamente antes de retirar a sonda. Se foi insuflado com 20 ml, quando você aspirar, você tem que aspirar 20 ml de soro fisiológico ou água destilada. Não ocorre evaporação. Então, nunca puxar, né, tracionar essa sonda sem esvaziar completamente o balonete. Tá? Coleta de amostra para cultura sempre no local apropriado. Então, todo, né, dispositivo de bolsa coletora tem essa membrana que permite que você funcione e aspire o volume de urina para ser testado. Nunca abrir o sistema. Tá? Então, o sistema fechado sempre vai permanecer fechado. Tá? E daí a gente pode ter, né, algumas situações em que essa sonda ela não pode ser, né, introduzida pela, né, uretra do paciente. Então aí na imagem vocês estão vendo uma malformação da genitália masculina, né, em que não se tem a abertura da uretra. Tá? Então se faz aí um desvio, né, nesse trato urinário. É um procedimento cirúrgico, né, que vai então se modificar o trajeto aí. Esse procedimento então vai ser lá uma ureterostomia ou uma cistostomia. Então, dependendo da onde essa sonda vai ser instalada, né? Se for na uretra, né, ou no ureter, uma ureterostomia. Se for, né, na bexiga urinária, diretamente uma cistostomia. Tá? Então, se faz uma incisão na parede abdominal, uma incisão na parede da bexiga e se instala uma sonda. Tá? Então, né, essa sonda instalada, ela vai, né, coletar a urina da bexiga urinária. Né? E aí são as referências. Né? Gente, com essa parte aí, nós encerramos o nosso conteúdo teórico. Tá? Então, esse é o nossa última videoaula com conteúdo teórico. Posteriormente, vocês vão ter uma atividade aí de avaliação, né, lá no Moodle, como a gente fez no primeiro bimestre. Vamos fazer uma do segundo bimestre e vamos aguardar aí as orientações da faculdade com relação às nossas aulas práticas, né, como que nós vamos proceder com essa questão das aulas práticas. Tá? Mas de conteúdo teórico, nós encerramos aqui, fechando a nossa carga horária teórica. Tá? Aí vocês vão receber um e-mail via representante de turma com relação à atividade de avaliação via Moodle aí, para fechar os 40% da nota do bimestre. Tá bom? Um abraço a todos, que todos fiquem bem, até mais.